Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Brendo Eu Martins sou o Everton Crivoy. e hoje nós vamos falar sobre um tema que tanto os treinadores quanto os nossos atletas, ou atletas em geral, têm muita curiosidade sobre. Acontece algumas confusões, que é zonas de treinamento. E hoje, Everton, eu vou te entrevistar. Eu sei que você tem muita experiência com Então isso. vamos lá. O que você acha? Vamos para cima? Vamos falar das zonas que são as zonas de treinamento, né? Porque é tudo uma zona, na verdade. Vamos ver se a gente consegue explicar alguma coisa aí. Que zona que eu treino? Vamos começar por aí. Define pra gente o que é uma zona de treinamento. Zona de treinamento. Então vou trazer já logo ao assunto, né? Zona de treinamento surgiu o quê? Para determinar qual intensidade que eu vou fazer, vamos falar se vai fazer leve, moderado ou intenso. Então essa é a ideia das zonas de treinamento, tá? Mas para a gente entender as zonas, vamos lá para a fisiologia antes. Então vamos entender que quando eu começo a fazer um exercício e eu vou fazer um teste progressivo máximo, tá? Começo a fazer o exercício ali, aumenta meu consumo de oxigênio, eu vou utilizando o metabolismo aeróbio para produzir energia, produzir ATP, e aí a intensidade do esforço vai aumentando, eu vou tendo cada vez mais demanda desse metabolismo aeróbio, que vai tendo que produzir energia cada vez mais rápido, porque eu estou gastando energia, então ele vai tendo que ressintetizar esse ATP, que a gente fala que é a moeda energética do meu organismo. Meu músculo só produz trabalho, meu corpo só produz trabalho usando o ATP, né? Adenosina trifosfato ali para produzir energia. Para usar a energia, né, como ATP. E aí, toda vez que eu uso esse ATP, eu tenho que repor. E aí eu vou usando o metabolismo aeróbio, vou aumentando a intensidade do esforço, vou usando o metabolismo aeróbio. Chega um determinado momento, Breno, que a capacidade aeróbia, ela é muito grande. Ela é muito grande. É como se fosse uma caixa d'água gigantesca, né, de energia. Só que a potência ela não é tão grande assim, né? Então o que acontece? É como se eu tivesse uma caixa d'água gigante com uma torneira que limitasse a utilização dessa água que está dentro da caixa d'água. Então eu não consigo usar tudo que eu tenho de água rápido. Tem um limite para eu usar pelo tempo, tá? Então, quando eu chego numa determinada intensidade de esforço, eu preciso produzir mais ATP do que o sistema aeróbio está entregando nesse momento. Ele demora mais, os processos são mais lentos. E aí ele precisa da ajuda do metabolismo anaeróbio, que é aquele metabolismo que eu não uso oxigênio para produzir o ATP. A glicólise, que é a quebra da glicólise, né, sem a utilização do oxigênio ali até transformar nessa energia, e um que é chamado de creatina fosfato, que é a utilização dessa quebra da molécula da creatina e do fosfato que libera energia. Esses são os metabolismos, a parte do metabolismo anaeróbio ali na produção de energia. A glicólise é o que a gente chama de metabolismo lático, que vai gerar ali um lactato no final das contas e íons de H+. E o ATP-CP, a creatina fosfato, é o metabolismo alático, né? Não gera esse produto aí, essa acidose metabólica. Chega nesse determinada intensidade de esforço, eu começo então a ter a utilização um pouco maior do metabolismo anaeróbio. O metabolismo anaeróbio ele tem que auxiliar o metabolismo aeróbio nessa velocidade de ressíntese de ATP. Esse momento a gente chama de primeiro limiar metabólico. É um limiar. Isso é importante porque muita gente fala que é linear, não é linear, limiar, tá? O limiar, primeiro limiar metabólico. Ele indica pra gente um ponto aonde eu começo a ter uma participação do metabolismo anaeróbio nessa produção do ATP. É importante destacar aqui que isso significa que é o exercício anaeróbio? Não, o exercício é predominantemente aeróbio. A maior parte do ATP produzido vem do aeróbio. O anaeróbio auxilia naquele finalzinho que está precisando para manter aquela intensidade de esforço. A partir desse momento, já que eu estou usando a glicólise, eu tenho ali um aumento da acidose metabólica, aumento de H+ na circulação. Só que isso é tamponado, né? Ele é neutralizado
por alguns mecanismos que eu tenho, por exemplo, o bicarbonato de sódio, e o próprio sistema aeróbio consegue também utilizar, né, esse H+, utilizar esse lactato para produzir glicose, né? Então tem todo um tamponamento. Então eu ainda mantenho um estado de equilíbrio metabólico. Tá? E aí eu vou aumentando a intensidade do esforço, eu vou aumentando a intensidade do esforço, eu vou aumentando a intensidade do esforço, e aí eu chego no momento em que o anaeróbio tem que ser muito utilizado a ponto de eu não conseguir mais equilibrar metabolicamente o meu sistema. E aí eu começo a ter um acúmulo de acidose, um acúmulo de H+, eu começo a ter um desequilíbrio metabólico nesse momento. Esse momento a gente chama de segundo limiar metabólico, né? Onde o que acontece? O metabolismo aeróbio ainda é o predominante, mas a participação anaeróbia ela começa a ser cada vez maior, e aí ela começa a ser tão grande a ponto de eu não conseguir mais tamponar ou neutralizar esses produtos. Aí eu começo a ter esse desequilíbrio metabólico. Então eu tenho o primeiro limiar, onde eu começo a ter a utilização do sistema anaeróbio, mas eu ainda sou capaz de manter um equilíbrio metabólico. E aí eu tenho o segundo limiar, onde a utilização do sistema anaeróbio ela é muito alta e eu já não consigo mais ter esse equilíbrio metabólico. Vale lembrar que o sistema aeróbio é sempre predominante. Sempre que você escutar, é anaeróbio, tá errado. Ele é aeróbio com uma participação, grau de participação no anaeróbio cada vez maior. E aí, em cima disso, a gente determina 3 domínios de intensidade de esforço. Abaixo do primeiro limiar é o que a gente chama de domínio moderado de esforço. Entre o primeiro e o segundo limiar, a gente vai chamar de domínio intenso de esforço, né? É um metabolismo anaeróbio compensado. E acima do segundo limiar, a gente vai chamar de domínio severo de esforço, que é onde eu tenho esse metabolismo já não consigo mais compensar, né? Ele está descompensado. E aí eu tenho os 2 limiares e as 3 domínios de intensidade. Dentro disso, imagina se eu explicar tudo isso para o meu corredor, né? Eu falo, olha, o senhor vai treinar numa zona onde o seu metabolismo aeróbio não é mais, não consegue mais dar conta da energia, não vai dar certo, né? Então, o que a gente faz? A gente fala, tá bom, então você vai fazer zona 1, abaixo do primeiro limiar, zona 2 entre os limiares e a zona 3 acima do segundo limiar. Fisiologicamente, então, a gente tem 3 domínios, né? Eu poderia ter um domínio ainda extremo, que é acima do ponto máximo ali, que aí é o anaeróbio na altíssima intensidade, tá? Um tiro ali, domínio extremo de esforço. Mas eu tenho 3 domínios de esforço, né? 3 domínios de intensidade ali fisiológicos, que a gente vai chamar de Z1, Z2 e Z3. Tá? Então, na prática, a gente fala que Z1 é leve a moderado, Z2 é moderado a intenso e o Z3 é um exercício intenso. Legal, baita explicação com apenas uma pergunta. Uma aula de fisiologia pra gente aí, pra aprender, pra quem tá vendo pela primeira vez, pra quem já escutou revisar, né? Isso me faz pensar outra coisa. Você mencionou o atleta, né? Imagina, e você falou assim, imagina que eu tenho que explicar pra ele, você vai treinar na zona 1 por um motivo, na zona 2 por outro motivo, ou na zona 3 por um outro motivo. Mas o mesmo atleta, ele vai se confundir. Porque ele vai pensar, 3 zonas? Mas meu relógio marca 5. Como assim? Não entendi. Por que o relógio marca 5? E qual que é a relação entre as 3 zonas e as 5 zonas que a gente vê lá no nosso relógio, no nosso Garmin? Fisiologicamente, temos 3 zonas. Mas aí, vamos tentar facilitar o treinamento. Então, vamos dividir em 5 zonas para a gente conseguir ser mais específico nisso, né? Então, vamos pegar aqui a zona 1. Cara, deixa eu ver, sei lá, eu vou chutar aqui paces, tá? Para dar um exemplo, vai. A zona 1 vai de um pace de 9 minutos por quilômetro, sei lá, a 6 minutos por quilômetro. Aí a zona 2 iria de 6 minutos por quilômetro a 4 minutos por quilômetro. E a zona 3 de 4 minutos por quilômetro até, sei lá, 3 minutos por quilômetro. 3 e poucos minutos por quilômetro. Isso dividindo em só 3 zonas, dividindo né? em 3 zonas. Cara, é muita coisa no meio, né? Você correr a 6 minutos por quilômetro, correr a 4 minutos por quilômetro, é uma vida de diferença. É um treino que tá moderado fácil para um treino que tá
quase intenso, né? Então, pô, como que eu melhoro isso? Então, vamos dividir em 5 zonas. Então, o que que a galera fez? Os treinadores fizeram. Eles pegaram o que seria a zona 1, o primeiro domínio ali fisiológico, abaixo do primeiro limiar, e dividiram em zona 1 e zona 2, tá? Então, a zona 1 do modelo de 3 zonas, ela representa a zona 1 e 2 do modelo de 5 zonas. Então, eu pego agora, entre limiares, que seria a zona 2 no modelo de 3 zonas, e divido em zona 3 e zona 4. E aí eu pego a zona 5, a zona 3, que seria no modelo de 3 zonas, e chamo ela de zona 5. Tá? Na verdade, no modelo ali de 5 zonas, o segundo limiar, ele tá a zona 4, ela pega um pouco do segundo limiar ainda. Ela entra no segundo limiar. 105% ali do que seria o seu segundo limiar, tá? 110% seria o seu segundo limiar. E aí, acima disso, eu vou chamar de Z5. Então, aí eu fiz o quê? Eu fracionei, então. Eu dividi a zona 1 em 1 e 2, dividi a zona 2 em 3 e 4, e a zona 5, vamos falar que ficou igual ali, né? Então, para a gente conseguir fazer o quê? Eu consegui ter mais precisão no treino. E agora eu não vou falar, treina em zona 2. Aí, o zona 2, pô, naquele exemplo que eu dei, vai de 6 minutos a 4 minutos por quilômetro. Mas o que eu vou fazer? Né? Então, agora eu falo, não, treina em zona 3. Aí eu sei que, por exemplo, a zona 3 vai de 6 a 5 minutos por quilômetro, e a zona 4 vai de 5 a 4 minutos por quilômetro. Então, eu consegui fracionar isso melhor, e aí eu consigo ajustar um pouco mais esse meu treinamento. Então, a ideia mesmo é facilitar a nossa prática, né? Então, a gente, é como se eu quisesse treinar digamos assim, mais próximo das duas extremidades dentro de uma mesma zona. Então, se eu posso, dentro das 5 zonas, eu tenho o Z3 e Z4, que no fim, ambas estão dentro da zona 2, quando eu divido de 1 a 2 a 3. Mas a única diferença é que eu estou treinando, é que eu estou fazendo um moderado um pouco mais perto do meu segundo limiar e o outro mais próximo do meu primeiro limiar, né? Então depende do que eu quero, digamos assim, né? É isso aí, eu consigo ser um pouco mais preciso nessa coisa, né? Mas sabe o que tem uma confusão grande? O quê? Diz aí. Que assim, vamos falar primeiro de saúde, depois vamos falar de treinamento e distribuição de carga de treinamento dentro dessas zonas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega qualquer não, mas grande parte dos guidelines, das recomendações das sociedades para treinamento para pacientes oncológicos, pacientes cardiopatas, diabéticos, para saúde cardiovascular, para idosos, tá? A recomendação é muito parecida. Pelo menos 150 minutos de atividade física cardio, né, aeróbia, de intensidade moderada, ou 75 minutos de atividade física aeróbia intensa por semana, tá? Essa recomendação fica dentro da zona 2, quando eu falo de 3 modelos, 3 zonas de treinamento. Então, ela é uma recomendação entre os limiares, tá? Quando eu falo de intensidade moderada, eu estou falando próximo ao primeiro limiar, né? Entre os limiares, mas mais próximo do primeiro limiar. Quando eu falo do intenso, eu estou falando entre os limiares, mas mais próximo do segundo limiar, tá? Mas são entre os limiares essas zonas, tá? Então, por exemplo, quando eu estava no INCOR ali, a prescrição que a gente fazia para cardiopatas era do primeiro limiar até 10% 10% abaixo do segundo limiar, né? Para quem tem problema cardíaco, ali está no processo de reabilitação cardíaca, tá? Então sempre é dentro dessa zona 2, no modelo de 3 zonas, tá? Quando eu olho essa recomendação no modelo de 5 zonas do seu relógio, seria zona 3 e zona 4. Tá? A recomendação dentro do modelo de 5 zonas é moderado, zona 3, intenso, zona 4. Tá? Então fica dentro de Z3 e Z4. Já não estou falando mais de zona 2. A zona 2 no modelo de 5 zonas é de baixa intensidade, abaixo do meu primeiro limiar. Não é o que é recomendado dentro
desses posicionamentos. Tá? Então, é diferente a zona 2 de posicionamentos, quando eu falo de 3 zonas, e a zona 2 quando eu estou falando de 5 zonas. Por isso que a primeira coisa que quando eu escuto alguém conversando sobre isso, eu tento entender o que você está falando. A gente está falando de modelo de 3 zonas no modelo de 5 zonas. E para você, o que é um modelo de... O que é essa zona 2? Me explica, porque aí, em cima disso a gente consegue organizar a ideia, né? Porque existe uma confusão mesmo da prática. Então, tem um podcast famoso do Peter Attia, que escreveu o livro Outlive, e direto quando eu escuto ele falando de zona 2, eu sempre nunca sei do que está falando. Então, ele está falando da zona 2 ou está falando da zona 2 de 3 zonas ou está falando da zona 2 de 5 zonas? Né? São coisas diferentes, né? São coisas muito diferentes. Por quê? Porque ele fala assim, atletas treinam maior parte do tempo em zona 2, mas não é a zona 2 da mesma recomendação que eu falei agora para a saúde cardiovascular. É a zona 2 das 5 zonas. É o treino de baixa intensidade. Então, o seu treino de zona 2 é o melhor para melhorar a sua parte cardiorrespiratória e para a saúde? O zona 2 de 3 zonas, não o de 5 zonas. O zona 2 de 5 zonas talvez não seja o melhor para melhorar a sua parte cardiovascular. Tem uma série de estudos já mostrando que talvez até o exercício de alta intensidade lá para a zona 5, aí nesse modelo, seja até melhor se ele for bem organizado para melhora de VO2 máximo e saúde cardiovascular. Né? E o treino, ficar treinando em baixíssima intensidade por muito tempo, não vai trazer, assim, grandes benefícios do jeito que é falado. Então, por quê? Porque tem uma confusão entre essas zonas de treinamento quando eu falo dessa prescrição para o esporte e quando eu falo da prescrição para reabilitação ou para a saúde. Legal demais. Mais um esclarecimento, né? Quando a gente fala de esclarecimento, tem um outro ponto que, quando a gente olha, assim, profissionais conversando, ou até mesmo atletas que costumam falar sobre isso, quando a gente divide em 3 zonas, termos que as pessoas tratam como exatamente igual ou sinônimos, que eu gostaria que você falasse sobre isso, se realmente está certo ou não está, se são coisas diferentes ou não, que é quando a gente fala sobre os limiares. Então, a gente escuta muito limiar ventilatório, limiar de lactato, ponto de compensação respiratória e velocidade crítica. O que são essas coisas? Elas são as mesmas coisas? É tudo uma palavra diferente representando a mesma coisa? O que seria isso? Essa é boa, né? Tudo a mesma coisa, mas não é, né? Mas não é, né? Parece, mas não é. Então, o que acontece? Tem vários termos, né? Quando a gente fala do primeiro limiar, a gente pode falar que o primeiro limiar a gente vai encontrar como limiar aeróbio, limiar anaeróbio, primeiro limiar ventilatório, primeiro limiar metabólico, limiar de lactato. Tudo isso para falar do primeiro limiar. Segundo limiar a gente vai encontrar como limiar anaeróbio, ponto de compensação respiratório, segundo limiar metabólico, OBLA, máxima fase estável do lactato, né? Tudo dentro desse segundo limiar ali determinado. Então, o primeiro limiar, ele vai representar um primeiro acúmulo de lactato, quando eu doso pelo lactato. Então, tem algumas referências que vão falar, quando você atingir 2 milimolares de lactato. Isso é muito ruim, porque eu coloco todo mundo no mesmo bolo. Isso é horrível. E essa recomendação é clássica, né? É clássica e você encontra em artigo, não sei como ainda a gente encontra isso, né? É colocar todo mundo no mesmo bolo, isso não acontece. Então, uma que eu gosto muito assim, é quando aumenta pelo menos aí 1 ou 1,5 a sua concentração de lactato quando eu comparo de repouso. Tá? O primeiro limiar. E aí, quando a gente olha... E aí, o que aconteceu? Ficar furando o dedo era muito difícil, limiar, né? É um marcador. Então, vamos tentar determinar o que acontece metabolicamente pela ventilação? Vamos. Então, aí foi criado a ergospirometria ali, que eu vou fazer a análise de gases, tá? Para tentar inferir o que acontece com o lactato. Com a acidose ali, na verdade, no organismo, dentro da célula. E aí viu o quê? Que, esse primeiro aumento do lactato estava relacionado a uma primeira quebra da ventilação. Então, minha ventilação, quantidade de ar que entra e sai dos pulmões por minuto,
ela quebrava, ela perdia o ritmo, né? Ela estava vindo num aumento linear, de repente ela quebrava a linearidade. Mudança de padrão, né? Mudança de padrão da ventilação. Então eu começava a estar ventilando normal, eu começava a ficar um pouquinho ofegante, tá? E aí outras variáveis aí mais tecnicamente, por exemplo, olhava-se para a relação entre VE e VO2, que é a relação entre a ventilação e o consumo de oxigênio, e a PaO2, que é a pressão alveolar de oxigênio, tá? E aí eu tinha uma queda dessas variáveis, quando elas estavam caindo, quando elas começavam a subir, eu tinha seria a marcação desse ponto. E aí esse ponto a gente vai chamar de limiar ventilatório 1, quando ele é determinado pela ventilação, e o limiar metabólico 1, primeiro limiar metabólico, quando ele é determinado pela parte de lactato, tá? O segundo ponto de transição é onde eu começo a ter um acúmulo exponencial ali, um acúmulo bem grande, quando eu começo a ter uma quebra mesmo agora na linearidade do lactato. Então o lactato tá vindo subindo devagarzinho, de repente ele explode. Pum, começa a subir muito, tá? Esse é o ponto de início de acúmulo de lactatos do sangue, o que de inglês vai dar a sigla OBLA, que vocês vão encontrar de vez em quando, né? Onset Blood Lactate Accumulation, né? Gastei todo o meu inglês do FISC agora, do básico 1 do FISC. E aí, pá, ele vai subir. Outro erro, para mim, terrível, é você falar que isso acontece com 4 milimolares. Já está mais do que mostrado na literatura que tem cara que vai bater isso com 6, vai ter cara que vai fazer isso com 3, botar 4, todo mundo no meio do bolo tá errado, então eu tenho que olhar o comportamento desse aumento do lactato, é quando eu tenho essa quebra. No contexto de olhar para a ventilação para ver se eu consigo identificar o que está acontecendo metabolicamente, o que acontece com a ventilação? Eu tenho a segunda quebra de linearidade da ventilação. Nesse momento eu começo a hiperventilar. Então eu tava aqui conversando com você normal. Aí quando eu passei do primeiro limiar eu comecei aqui, ó. Agora eu tô conversando com o Breno, mas está começando a ficar um pouco mais difícil. Então eu tô no segundo, passei do primeiro limiar. Quando eu passo do segundo limiar, eu tô aqui, ó. E daí, o segundo limiar começou, eu quebrei a ventilação. Eu tô muito ofegante, tá difícil de falar. Você não consegue completar, às vezes, uma palavra, né? Por isso que, às vezes, existe até cientificamente um teste chamado Talk Test, em que eu tenho que falar uma determinada, nos Estados Unidos é um poema americano, no Brasil a gente fala o parabéns pra você 2 vezes, mas eu nem preciso mandar o cara falar parabéns pra você nessa data querida e ver qual o ritmo, é só puxar o assunto. E aí, viu o jogo de São Paulo ontem? O cara, viu o jogo de São Paulo? Mas, então o cara tá já hiperventilando. Então só de conversando com um lado e ouvindo, eu já sei em que zona que ele tá pela ventilação. Isso é legal, né? Às vezes não precisa nem olhar, né? O cara tá... É nítido. Isso, é nítido. Puta, peraí, eu já volto nesse assunto. Não, vou entrar já. A Bianca tava contando na prova, né, que ela tava correndo ali, e tinha um atleta no vácuo dela ali, bem atrás, e ela segurando, já fazendo força, e atleta atrás dela, e ela fazendo força, e atleta atrás, e daqui a pouco ela começou a escutar a ventilação dela. Né, então a atleta já, isso indicou o quê? A atleta já tava hiperventilando. Se ela tava hiperventilando no quilômetro 6 de uma prova de 10... desse jeito ela não vai conseguir segurar o ritmo, ela vai ter que diminuir. A Bianca ainda estava bem, né? Não é que ela estava tranquila também, né? Mas ela ainda não estava nesse nível. Ela falou, pô, se ela já tá ali, eu vou continuar segurando então. Então é uma coisa que a gente até sabe, né? A gente só não liga o Lé com crema, a gente entende isso na prática, mas a gente não liga fisiologicamente. E esse segundo ponto que quebra a ventilação, também acontece algumas alterações nas variáveis de CO2. Então a VE/VCO2 ela tá caindo, de repente ela começa a subir, tá? E a PaO2, que é a pressão alveolar de CO2, ela tá subindo, de repente ela começa a cair. Então eu olho, quebra da ventilação, alterações nas variáveis de CO2, pá, é o segundo ponto. É o ponto onde eu começo a tentar compensar uma alteração, um desequilíbrio metabólico, tentando eliminar mais CO2 do meu organismo e hiperventilando. Por isso é chamado de ponto de compensação respiratório, quando eu tento compensar respiratoriamente, né, essa acidose metabólica. E o início do ponto de acúmulo de lactato quando eu olho para a parte metabólica, né? Então eu tenho os dois limiares. A outra variável que você trouxe para mim é a velocidade crítica. O conceito da velocidade crítica, ele é um pouco diferente. O conceito da velocidade crítica é a máxima intensidade
em que eu consigo manter um equilíbrio metabólico no meu organismo, tá? Então, é a intensidade em que eu conseguiria manter um exercício por 40 a 60 minutos, pelo menos. Que eu tô com um desgaste grande, mas eu ainda consigo manter aquele equilíbrio metabólico, tá? Então, a gente falou de primeiro limiar metabólico, primeiro limiar ventilatório, segundo limiar ventilatório ou ponto de compensação respiratório, segundo limiar de lactato ou início do acúmulo do lactato sanguíneo e velocidade crítica, tá? E aí a confusão que vem é que eu ainda tenho a máxima fase estável de lactato. A máxima fase estável de lactato é aquela intensidade em que o lactato ele vai subir e estabilizar. Então, como que eu faria um teste desse? O Brendo ia lá no laboratório e ia colocar ele para correr a 10 km por hora durante meia hora. Ia dosar o lactato do Brendo ia subir no começo, depois de 4, 5 minutos ele ia estabilizar e não ia alterar durante os 30 minutos. Aí no outro dia ele vai lá e corre a 11 por hora. O lactato sobe, estabiliza e não altera. No outro dia ele vai lá e corre a 12. O lactato sobe, não estabiliza, continua subindo. Opa, então a máxima fase estável do lactato é a 11 km por hora, é onde ele tem um equilíbrio ali de lactato, tá? Máxima fase estável do lactato, velocidade crítica, ponto de compensação respiratório, início do acúmulo do lactato sanguíneo, são todos colocados como um segundo limiar ou que vai determinar ali uma transição entre um domínio intenso para o domínio severo de esforço. No modelo de 5 zonas, Z4 para Z5. No modelo de 3 zonas, Z2 para Z3. Tá? O problema é que isso não acontece assim, tudo junto. Então, primeiro eu tenho um aumento de lactato na corrente sanguínea. Depois eu tenho um desequilíbrio metabólico. E depois eu tenho uma hiperventilação. Então, a máxima fase estável do lactato, tem um artigo bem legal produzido sobre isso, a máxima fase estável do lactato, ela acontece mais ou menos 10% abaixo da velocidade crítica, que acontece os 5% abaixo do ponto de compensação respiratório. Então, primeiro o lactato acumula, depois eu tenho um desequilíbrio metabólico, depois eu tenho uma tentativa ventilatória de compensação desse desequilíbrio metabólico. É uma sequência de eventos. Né? Então, apesar da gente usar tudo junto, não é tudo junto. Eles estão próximos, mas eles não representam exatamente a mesma coisa, né? Interessante demais. Beleza, a gente falou então das diferentes zonas, associou com as 5 zonas, entendemos o que são esses limiares. Mas e na prática, como é que você usa isso tudo para prescrever um treino assim, para o seu ciclista, para o seu corredor e assim por diante? Como é que você utiliza tudo isso? Então, na prática, o que eu posso fazer? Eu posso mandar esse atleta fazer um teste de lactato, posso dosar o lactato desse atleta na pista e enxergar qual que é a velocidade dele. Posso mandar ele para um laboratório fazer um teste ergoespirométrico. Esse teste só vai ser útil, inclusive, para a prescrição do treino, se a gente colocar a esteira a 1% de inclinação fixo e mudar só a velocidade. Aqueles testes que você vai fazer e vem com um aumento de inclinação não servem para prescrição de treino. Tem até uma utilidade clínica, mas para prescrição de treino serve para pouca coisa. Ou na pista pela velocidade crítica. A velocidade crítica eu consigo calcular tendo duas performances ali de 2 a 12 minutos, pelo menos de duração. Eu pego a melhor performance, por exemplo, num teste de, num teste de 1.000 e numa prova de 5.000, numa prova, ou no 3.000, na verdade, 3.000 que é mais curto, e aí eu faço um gráfico ali e consigo ter a velocidade crítica. Hoje, ainda bem que o Garmin faz isso para mim, né? Ele já dá lá essa velocidade crítica. E aí, em cima disso, eu vou dividir as zonas. Mas o mais legal de entender essa parte fisiológica, a gente não cai num erro básico, que é achar que o seu limiar é um ponto. Seu limiar não é um ponto, ele é uma zona de transição, tá? Então não é assim, no teste vai vir lá, que se você atingir o seu limiar a 12 km por hora. Mas não é mentira isso, não é a 12 km por hora, né? Seu limiar ele pode ir, de 11 a 13 km por hora, é uma zona ali de limiar, tá? É uma zona que ocorre essas transições. E num dia que eu dormi bem, pode ser que ele esteja, que eu atrase para atingir. Num dia que eu tô cansado com o treino acumulado, eu atinja mais rápido essa transição. É por isso que um dia você vai conseguir manter o treino a 12 km por hora por 40 minutos, e no outro dia você não vai conseguir manter, você vai cansar. Ou no outro dia você vai conseguir manter numa intensidade mais alta, porque você está descansado.
né? Então, na prática, a gente vai usar esses dados para dividir as zonas de treino e entender a resposta. Mas uma coisa importante é isso, a gente parar de achar que é um ponto fixo e entender que é uma zona de transição do primeiro limiar e uma zona de transição do segundo limiar. Isso pode mudar mesmo durante uma prova de longa duração, né? O estresse que é causado durante uma maratona, assim, no final da maratona, o estresse metabólico que você vai ter para uma mesma velocidade não é o mesmo que no início, né? Que é o que? O conceito que você está falando. Vou mudar a entrevista, agora eu falo para você. Está muito associado ao conceito de durabilidade, né? Durabilidade fisiológica ou resiliência fisiológica, né? Quer explicar? Explica pra gente. Como é que funciona isso durante uma prova, assim? Você até falou, pedi para você explicar, porque uma atleta sua fez um teste de ergospirometria, né? Depois ela fez um teste diferente e viu que o estresse que ela estava depois de 30, 40 minutos não representava o estresse que ela teve durante o teste da ergospirometria, né? A durabilidade fisiológica é algo bem importante e que até o Andrew Jones traz como quarto fator, quarta dimensão no desempenho aeróbio, né? O que seria isso? Eu vou fazer um teste. Eu agendei um teste. Aí eu vou lá no Espaço Einstein Esporte e Reabilitação com o Dr. Danilo Leite Prado, ou Prado Leite. Danilo, me desculpe, mas eu esqueci a ordem do seu sobrenome. Que é a referência ali nesses testes metabólicos. Bom e demais. eu vou lá fazer o teste e o Dr. Danilo fala para mim o seguinte: seu segundo limiar deu a 14 km por hora. Beleza, 14 km por hora. Só que aí, quando eu vou para a maratona, eu vou falar, então eu vou fazer uma maratona um pouco abaixo do meu segundo limiar, então eu vou fazer a maratona toda a 13 km por hora, tá bom? Só que o problema o que é? Esse teste eu fiz descansado. A minha capacidade de ajuste fisiológico, de equilíbrio metabólico, ela vai variar conforme o trabalho acumulado. Traduzindo, quanto mais exercício eu já fiz, menor a minha capacidade de manter um equilíbrio metabólico. Eu já estou com um trabalho acumulado ali. Então, se eu comecei, o limiar era de 14, depois de 1 hora de trabalho, 1 hora de corrida, eu for fazer um teste de novo lá com o Danilo, cansado agora, meu limiar não vai dar 14. Pode ser que meu limiar dê a 13,5, pode ser que dê a 13, pode ser que dê a 12,5, pode ser que dê a 12. Isso vai depender da minha durabilidade fisiológica, da minha resiliência. Então, o atleta que tem maior resiliência ou durabilidade fisiológica é aquele atleta que depois de 1 hora caiu menos em relação ao como ele é descansado. E isso a gente precisa entender. Nesse estudo, então um treinador, quando vai fazer uma estratégia de prova, ele tem que entender isso, que não adianta mandar o cara vai mudar, mano. O limiar dele vai mudar. Conforme ele vai tendo estresse metabólico, vai mudar. Não adianta ficar metendo limiar fixo, velho. Isso não é fixo, né? Então, por exemplo, o Andrew Jones, no projeto da Nike, o Breaking Two, né, que era para fazer o primeiro cara a correr a maratona abaixo de 2 horas, eles veem que, por exemplo, o atleta A, os dois tinham o mesmo limiar em repouso, só que o atleta A, ele caía só 5% do começo ao fim da maratona, e o atleta B caía 15% do começo ao fim da maratona. E quem chegava na frente? O atleta A, que caía 5%. Os dois tendo um VO2 parecido, uma economia de corrida parecida, um limiar parecido. O momento inicial exatamente igual, talvez? Momento inicial igual, mas depois de 1 hora, depois de 3 horas de maratona ali, na verdade os caras são um fenômeno, na verdade, depois de 2 horas e 1, 2 horas e 2 de maratona, era diferente. Né? Um atleta diferia do outro, então é a durabilidade. E aí a gente vai prescrever treino para melhorar a durabilidade. E então é algo que eu trabalho bastante com ciclistas e corredores na nossa assessoria, né? Não só ficar olhando para limiar tudo, mas é entender a intenção do treino, como eu melhorar essa capacidade de manter ali o equilíbrio metabólico depois de um trabalho acumulado. Isso é muito importante. Sim, legal demais. Boa! Uma outra dúvida que eu vejo muito, assim, na prática, é quando as pessoas falam sobre a distribuição de treinamento, né? Então, quando a gente fala de distribuição de treinamento, a gente pode falar do tempo que eu passo em diferentes zonas, né? Então, o tempo que eu treinei na zona 1, na zona 2 e na zona 3, o tempo que eu passei em cada zona ali no final de uma semana, por exemplo.
E quando a gente fala sobre isso, nós escutamos principalmente três possíveis tipos de prescrições, né? Que é o 80-20, que é o treinamento polarizado, né? A gente escuta também sobre o treinamento piramidal, né? Que eu faço com uma progressão, mais tempo na zona 1, um tempo moderado na zona 2 e menos tempo na zona 3. E o treino entre limiares, né? Então, quando a gente divide em 3 zonas, o maior tempo de treinamento foi na zona 2, e não na zona 1 e na zona 3. O que pensar sobre isso? Um melhor do que o outro? Eu devo prescrever devo alternar entre cada um desses em diferentes fases do treinamento, para níveis de treinamento diferentes, né? Porque hoje está na moda 80-20, né? Todo mundo fala assim, pô, se eu devo fazer o treinamento polarizado. Se eu fizer o treinamento polarizado, eu vou melhorar mais do que quem não está fazendo o treinamento assim, né? Eu posso potencializar o meu desempenho. Isso acontece de fato? Puta, isso é legal, hein, Breno? Isso é legal e isso me traz alguns calafrios também. Vale a pena a gente falar bastante sobre isso. Vou contar uma história. Posso contar uma história? Fique à vontade. Era um cara que a gente conhece. Era uma vez um cara que a gente conhece. Né? Tive o prazer já de conversar com ele algumas vezes. Stephen Seiler. O clássico. Clássico. Eu conheci ele em 2020. Na 2019, Unicamp, desculpa. Né? Tava num congresso da Unicamp. Ele e o Foster. Conheci Eu, as duas referências de uma vez só. Duas referências junto. Tive a oportunidade de conversar com ele também uma outra vez num Europea. Mas aí ele resolveu estudar como que os atletas de alto rendimento distribuíam a intensidade dentro dessas zonas, tá? Então vamos primeiro pontuar. A gente vai falar de 3 zonas. Então toda vez que eu falar de zona 1, eu estou falando de zona 1 e zona 2 no modelo de 5 zonas, tá? Ele viu que os atletas campeões de esqui, cross country, maratonistas, eles ficavam praticamente 80%, 70% do volume de treino dentro de um ciclo em baixa intensidade, abaixo do primeiro limiar, em zona 1. Será que esse é o segredo? A outra parte, então se eles ficavam 10% em zona 1, ficavam, deixa eu ver se sou bom na matemática, 20% em zona 3, em alta intensidade, e só 10% no meio, entre limiares. E todo mundo acreditava que não, que era o contrário, né? Então a gente acreditava que a maior parte do tempo ficava nas zonas entre limiares. Eles falaram, não, esses caras ficam muito tempo em baixa intensidade. E aí começou a analisar e isso virou até um livro, 80-20, né? E a partir dali começa a falar que, então, se um atleta, se o Kipchoge, que é o cara, né, que mais corria ali, ele passa 70%, 80% do treino dele em zona 1, em baixa intensidade, então eu, que sou o Everton, também vou passar, porque então eu vou melhorar o meu desempenho na maratona. Será que eu que treino 3 vezes na semana deveria fazer isso? Os caras esquecem disso, né? Mas o próprio Seiler traz também um conceito, depois estudando, entrando, né? Que ele fala, cara, você tem que fazer o seu treino forte, realmente forte, e o seu treino leve, realmente leve. Então ele trouxe uma sequência depois de posts em redes sociais, em que uma época da vida dele, ele fazia o quê? Tem um aplicativo para quem pedala, que tem um rolo virtual lá, que chama Zwift. Então, no Zwift você pode fazer competição. Todo dia que eu entrar lá tem competição contra o mundo inteiro. Então, ele ia lá e fazia uma competição. Pá, metia 30k de competição, 40k de competição na bike a milhão. Prova. Desgaste extremamente alto, tiro alto. Ele fazia a prova, ele tinha que esperar para recuperar. Então, ele esperava para recuperava, mas ele não ficava recuperado dormindo. Ele ia para o rolo e fazia baixa intensidade, girando em baixa intensidade. Que aqui vale abrir uma aspas ali. A galera chama de treino regenerativo. Não existe treino regenerativo. Nenhum treino regenera nada. Apenas nomenclatura, né? É um treino de baixa intensidade, tá? Com estresse fisiológico baixo, beleza? Porque vai me ajudar a estressar menos o meu sistema naquele dia, pode me ajudar a recuperar em uma ou outra variável ali e me dar mais tempo para ganhar volume com baixo estresse, tá? Então ali
ele fazia isso. A hora que ele se sentia recuperado ou a variabilidade da frequência cardíaca dele melhorava, ele ia lá e pau, fazia outra prova. Então ele só fazia a prova e rodava em baixa, fazia a prova e rodava em baixa, fazia a prova e rodava em baixa. O desempenho dele bateu os melhores números possíveis. O VO2 dele aumentou, o desempenho dele na bike foi o melhor número possível que ele teve nos últimos anos, tá? Então o que ele fazia? Treinos realmente fortes no dia que ele estava bem e depois quando ele estava mal ele fazia treinos realmente fracos. A maioria do povo fica fazendo entre limiares ali, erra tudo, não faz nunca forte porque fazer forte é difícil e não faz nunca fraco porque fazer fraco é chato e nem suar sua, né? É chato. Você tem que ficar muito tempo e parece que você não está fazendo nada, tá? Então, ele viu que o negócio não é o 80-20. O negócio, a distribuição 80-20, ela acontece por quê? Porque esses caras, quando eles têm que fazer forte, eles fazem um treino forte para valer. E depois de um treino forte para valer, eles vão precisar de 2, 3 dias para recuperar. Nesses 2, 3 dias para recuperar, que nem eu falei, ele não dorme, ele treina baixo, então ele ganha volume. Quando eu vou analisar isso, eu tenho um baita de um volume em baixa intensidade e pouquíssimo de qualidade entre zona 2 e zona 3, entre limiares de alta intensidade. A distribuição fica 70-20, mas você não vai ganhar uma prova porque você fez 80%, né, do seu treino em baixa intensidade. Você vai ganhar a prova se você fizer os 20% da maneira que você deve fazer, os 20% que realmente fazem diferença. O resto é rodagem. Gera uma adaptação essa rodagem? Até gera. Uma melhora de economia, uma capilarização, adaptação tecidual. Essa é a vantagem de você não ficar parado e rodar em baixa intensidade. Mas se eu pegar a dona Cleusa, que ela corre 3 vezes por semana, né? Ela corre segunda, quinta e terça, quinta e domingo. Se eu der um treino para ela entre limiares na terça, quarta ela dormiu, ela não vai fazer nada. Na quinta eu dou uma rodagenzinha mais leve para ela, sexta, sábado ela dormiu, ela não vai fazer nada. No domingo eu posso botar um treino de limiar de novo para ela. A distribuição não precisa ser 80-20. Tá? E aí a gente tem que tomar cuidado também com o quê? Cara, o Z2 ou o Z1 desse cara, né, que é o baixa intensidade desse cara, do Pogacar na bike ou do Kipchoge correndo, cara, é abaixo de 3 minutos por quilômetro. Então ele rodar 25K, 30K, né, em baixa intensidade é rápido. Né? Se eu colocar o meu aluno, que o segundo limiar dele é 5 minutos por quilômetro, para rodar em A7, que vai ser esse Z2 dele, ele vai passar amanhã para rodar 30K. O estresse fisiológico vai ser extremamente alto, ele vai ficar 4 horas rodando. Então ele tem um impacto que já não é mais benéfico, porque ele está muito tempo, o tempo também é ruim, entendeu? Então a galera erra muito nessa condição, nessa característica. Então não é o 80-20 que vai fazer o cara ser campeão, é a distribuição adequada. E por que esses caras têm essa distribuição? Porque os treinos deles são realmente fortes. E aí os fracos são realmente fracos. Exatamente. É saber respeitar a experiência em treinamento, o nível de desempenho atual. E é isso. Os caras treinam 2 vezes no dia. 2 vezes no dia. O cara treina 2 vezes no dia. Ela não vai fazer força 2 vezes no dia. Que é a rotina, outra história, né? Que é a rotina do ciclista. Ele acorda de manhã, toma um café mais ou menos assim, tipo, com energia para aguentar o treino. Aí ele vai pro primeiro treino e roda, sei lá, 2, 3 horas, tá? Aí ele volta para casa, toma o segundo café e dorme. Aí ele acorda perto da hora do almoço, almoça, espera um pouco a digestão, né? Vai e roda de novo. Aí ele volta para casa, come de novo e dorme. Tá ligado? Ele come e dorme e ele roda 2 vezes por dia, ou ele faz a força, né, ainda num período. Então, cara, eu lembro quando ele trabalhava com o Pepeu, o nadador, era isso. Ele treinava de manhã, ia para casa, tomava o segundo café, dormia, vinha, treinava força com a gente, ia para casa, comia, dormia, ia para piscina de novo. Tá ligado? É outra vida. Esse cara não tem como ele distribuir de uma maneira que não seja 80-20. O cara morre. Não dá para fazer força em grande parte dos treinos, né? Agora não dá para cair num erro infantil de pegar isso e querer trazer para a realidade do amador. Não tem como. E eu não sei como isso acontece na área do treinamento ainda, né? É uma coisa bem, bem complicada, né? E o amador, então, como é que, em sua grande maioria, como acaba sendo a divisão ali das intensidades para ele?
O que acontece em grande maioria? Então, os treinos que mais adaptam mesmo são os treinos de alta intensidade ou os treinos no limiar, tá? Por que a gente não treina tanto em limiar quando eu tenho um volume semanal de treino muito grande? Porque o treino no limiar é aquele que eu consigo ficar por muito tempo e eu tenho um desgaste muito alto, porque eu consigo ficar muito tempo em alta intensidade. Então o desgaste dele é muito alto. E às vezes, se eu comparar com um treino de HIIT, por exemplo, o treino de HIIT eu consigo ter adaptações melhores com um treino mais curto, mais alta intensidade, mas mais curto. Então eu acabo tendo adaptações melhores para um desgaste um pouco menor quando eu comparo em relação ao tempo que eu fiquei treinando. Então por isso que a gente trabalha um pouco mais na alta intensidade do que no limiar. Mas se eu pegar um amador que treina 2 vezes por semana, não tem problema nenhum ele fazer os 2 treinos nos limiares. Sim. Às vezes ele faz um Z3, depois ele faz no outro dia um Z4. O que eu não posso é fazer sempre o mesmo treino. Eu tenho que variar. Tenho que ter estímulos moderados, estímulos fracos, estímulos fortes, tá? Mas, por exemplo, hoje é difícil a gente falar porque a gente adapta o treino. Na nossa assessoria, a gente faz o seguinte: não é o treino que eu vou dar para você, é o treino que você pode fazer, tá? Então, tem gente que fala para mim, cara, eu tenho 2 vezes por semana na esteira meia hora. O que eu faço 2 vezes por semana na esteira meia hora de segunda e quinta de manhã? HIIT. Vamos jogar esse esteira, porque é chato pra caramba ficar correndo na esteira há muito tempo. Vamos jogar intensidade, porque nos outros dias você vai descansar. Tá? E no sábado, que eu tenho um volume e eu consigo ficar um pouco mais de tempo treinando, a gente joga um volume. Nesse volume pode ser um volume progressivo, em que ele vai passar pelo limiar, pode ser um volume mais em Z2 se eu estiver ganhando quilometragem. Então vai depender muito do atleta, né? Mas a gente não precisa ficar focado nessa distribuição 80-20. Não é algo que a gente foca para prescrição, é algo que a gente prescreve dentro da relação estresse-recuperação e depois analisa como é que foi a distribuição. Exato. Então esse 80-20 é estudado, né? Que traz os melhores desempenhos para a elite ali, né? Que realmente precisam de uma distribuição dessa, né? A distribuição 80-20 é consequência das horas de treinamento que ele faz, assim. É interessante demais. Algum último recado sobre esse ponto? Algo que você vê muito na prática, que você gostaria de trazer pra gente? Algo que você sente falta? Eu acho que é isso. Acho que a gente falou bem das zonas. Eu acho que o Pelé tem que tomar cuidado toda vez que estou falando de 3 zonas ou de 5 zonas. Entender que quando eu falo de saúde cardiorrespiratória, eu estou falando de zona 2. Não é a mesma zona 2 dos 80-20 do atleta. Né? A zona 2 do atleta é aquela zona abaixo do primeiro limiar. Que o 80-20 ele é importante porque o atleta tem os 20%, Pareto. 20% é o que realmente importa ali do resto, né? Os 20% são horas consideráveis de treinamento. Poxa, ainda assim. Então, é muita coisa em alta intensidade ali e alta intensidade é que vai levar o seu nível de desempenho, né? E alta intensidade junto com uma recuperação adequada. É isso que vai realmente melhorar o seu nível de desempenho. E acho que é isso, bora treinar em 3 zonas, 5 zonas, bora procurar alguém que consiga organizar o seu treinamento de acordo com o que você precisa. Planilha não é para ser recebida e cumprida independente do seu estado de prontidão. Se você está cansado, você não faz, você liga para o seu treinador, você muda, você conversa com ele para mudar a intensidade de treinamento. Planilha pronta, bateu lá, eu tenho que entregar mesmo estando cansado, tá errado, tá? Quero deixar um recado final, sim. Diz aí. Não é comum lesão em ciclo de maratona. A galera tá normalizando lesão em ciclo de maratona. Ah, eu tive uma lesão, treino errado. Seu atleta não tem lesão? Às vezes tem, a gente vai monitorando. Às vezes o cara começou a sentir a canela, começou a sentir do lado do joelho, a gente diminui a carga, dá 2 passos para trás, reajusta, muda a estratégia para o cara não ter essa lesão. Mas não dá para normalizar. Eu tô no ciclo, então eu tive lesão, 3 lesões no ciclo. Olha que engraçado. Não é engraçado, cara. Você às vezes não conseguiu terminar o ciclo, não conseguiu fazer a prova, né? Caraca. Porra, chega lá todo zoado, cara. O ciclo, tô com dor no joelho, tô com dor no quadril, tô com dor no tornozelo, fascite. Tá errado, cara. Tá errado. O ciclo foi errado. Isso não acontece com você? Até acontece. Mas não é normal lesão em ciclo de maratona. Isso é erro de ajuste de treinamento. Boa, excelente. Recado final dado, uma aula excelente aí pra gente revisar tudo isso. Galera, espero que vocês tenham gostado, para quem assistiu aqui até o final. Logo mais vamos disponibilizar cursos muito legais aí para vocês, para quem é fisioterapeuta, quem é
profissional de educação física. Você que é atleta, pode treinar com a gente também, tá? Segue lá o Everton Crivoy no Instagram, Brendo F. Martins, o próprio Instagram da CRV. A galera acadêmica da nossa área segue a CRV Academy, que a gente vai postar muito material legal lá em relação à parte científica, né? Everton, último recado? Partiu, bora treinar É em isso. Z5. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau, obrigado.